Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz de Jesus, amém? Ainda de pezito, peço que você abra sua Bíblia no primeiro texto que nós vamos ler essa noite, que está no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 28. Gênesis 28 e verso 21, 22, 20, 21 e 22. Todos acharam? Acharam? Amém? Então não leia, olhe para mim. Fecha os teus olhos um minuto. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite. E mais uma vez te pedimos, querido Espírito Santo, tenha total liberdade de nos abençoar, de nos sarar, de nos cuidar, de nos orientar, de nos corrigir, de nos direcionar essa noite. Te pedimos, querido Espírito Santo, fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? O primeiro texto diz assim: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Agora, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Um pouquinho para frente, 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 11. Somente este versículo. Todos acharam, amém? E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Pode sentar, fique à vontade, por favor. Essa é uma noite especial para todos, né? Para mim também é. Bem feliz desse casamento. E eu estava aqui orando com os pastores, pela pastora Thaís, pelo irmão Guilherme, e eu pensava no simbolismo disso para a igreja de Febec, o amadurecimento dessa menina, que eu conheci menina e hoje é uma mulher feita, como diz o gaúcho. Mas mais do que isso, é também um simbolismo da igreja de Jesus com o próprio Cristo. Vocês perceberam? A espera dele, a paciência, como diz o pastor, de aguardar, de esperar, de suportar, de aguentar, só começou, meu filho. Fica tranquilo, tá tudo certo. O corte vai acordar com ela, vai ser bênção. Mas o simbolismo que isso mostra pra gente, como a igreja também é para Jesus. Pastor, o que isso tem a ver com os textos que nós lemos? A similaridade dos dois textos em épocas diferentes fala de dois votos. E é esse o ponto que eu quero chegar com os irmãos dessa noite e onde Deus me direcionou. Quando eu soube que traria a palavra, eu peço total redobra da sua atenção,
imediatamente no meu coração veio o segundo texto que nós lemos a respeito de Ana e do voto que ela fez com Deus. Nós acabamos de ofertar e de dizimar. Algumas pessoas não levam tão a sério esse ato. E às vezes a igreja do Senhor padece por falta, muitas vezes, de conhecimento, muitas vezes de temor. Eu vou mais longe com vocês nessa noite, comigo, porque foi assim que Deus falou comigo. Muitas vezes de respeito com o Senhor. Pastor, mas aqui não está falando de oferta nem de dízimo. Vamos falar de grana essa noite? Vamos falar de fidelidade. Vamos falar de integridade. Vamos falar de decisão. Vamos falar de renúncia. Porque os dois textos falam de dois personagens importantes da nossa fé, que muitas vezes passa batido. Jacó, um homem que nasce num lar cristão, ou cheio de promessa, e que começa a sua carreira e a sua vida tido como um trapaceiro, um mentiroso. Leia lá, volte lá em Gênesis e leia um pouquinho sobre a vida dele. Porque é assim que aos olhos dos homens ele ficou tido como um trapaceiro. Pastor, o que isso tem a ver com o voto? De que chega um certo momento na vida de Jacó, se ele não toma uma decisão diante de Deus. Vocês conhecem a luta de Jacó com o anjo, que era o próprio Deus? Quem conhece essa história? Levanta a mão. Para quem não conhece, ele luta com um anjo e passa a noite lutando com esse anjo. Só que no início ele pensa, não, é alguém da casa do meu pai, é algum inimigo. E quando ele se dá por conta, é um anjo do Senhor. E quando ele se dá por conta, ele não desiste dessa guerra, como talvez muitos de nós se assustaria, né, com a força desse homem. Diz a palavra de Deus que ele continua lutando até o momento onde o anjo diz assim, me solta que eu tenho que ir. Já estava amanhecendo, passaram a noite guerreando. E diz a palavra de Deus que um certo momento ele diz assim, olha, só vai se tu me abençoar. Me abençoa antes. E é tocado então na coxa, diz a palavra de Deus, e a minha cabeça quer crer que a partir dali ele sai manquejando, manco, marcado pela bênção de Deus. Quem tem um encontro com Deus, querido, nunca mais sai da mesma forma. Se você continua da mesma forma, do mesmo jeito que você entrou, você não teve um encontro com Ele. Desculpe te desapontar. Se as tuas finanças não foi tocada por Ele, se o teu casamento não foi tocado por Ele, continua tudo igual. Nada mudou. E não é porque Ele não mudou, é porque você não mudou. É porque eu não mudei. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Diz a palavra de Deus então que após esse início de vida, onde ele é tido como um traiçoeiro, um mentiroso, no meio da sua caminhada, no meio da sua trajetória, ele acaba fazendo aquilo que nós vimos. Ele deita sobre uma pedra e tem um sonho. E após esse sonho ele faz um voto com Deus. Senhor, se tu me abençoar aonde eu for, se tu abençoa os meus pés, as minhas mãos. Por que eu falei deles no início? Porque pode ter certeza, querido, que no coração deles houve sim votos. Não é assim que a gente faz normalmente? Quando faz o casamento, a gente faz os nossos. O pastor falou um pouquinho antes. Se Jesus não voltar antes, querido, até morre. Isso é um voto. É na saúde e é na riqueza e em qualquer circunstância eu vou andar contigo, eu vou ombrar contigo, eu vou caminhar lado a lado. Isso são votos. Por que eu estou trazendo isso, pastor? Por que eu estou vivendo isso? Porque muitas vezes você não fez nenhum voto com o Senhor, porque talvez você não saiba fazer. E é isso que você está aqui hoje aprendendo com Ele. Que fazer voto com Ele, querido, é algo que mexe com o coração de Deus. Se tem algo que mexe com o coração de Deus, é um voto. Você sabia disso? Se tem algo que estremece o coração, escute bem o que eu vou dizer. Um voto que você vai cumprir. Um voto que você não vai desistir. Um voto que você não vai mais olhar para trás.
Preste atenção, porque isso tem a ver sim com a tua vida. Pastor, mas voto é só para financeiro. Não é, querido, desculpe te dizer, mas não é. O que ele pediu aqui é estar com ele em qualquer situação. É andar e abençoar as suas mãos. E abençoar as mãos não é só grana. É muitas vezes quando o filho está te ouvindo ou voltou a te ouvir. É quando a esposa volta a te olhar com amor. É quando os filhos sim te obedecem, conseguem sentar e ouvir o que você está dizendo. Nos dias de hoje isso é quase um milagre, não é verdade? É ou não é verdade? Eles preferem muitas vezes estar com a cabeça na parede para depois de realmente tinha razão, pai, tinha razão, mãe, mas preferiu muitas vezes fazer primeiro para depois ouvir. É necessário, mas isso não é só com os filhos, isso também é com os pais, que muitas vezes por conta do cabelo branco, da barba branca, acham que tem razão de tudo e entende tudo. Pastor, acabou de me botar a autoridade e me tirou agora. Não, não estou dizendo isso, eu estou falando com relação ao Senhor. Porque nós muitas vezes vivemos coisas e achamos que Deus tem que arcar com aquilo que nós decidimos, porque nós achamos que entendemos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Jacó faz um voto com o Senhor. E eu não vou me estender dizendo também que Ana faz isso. A história todo mundo conhece, né? Era a segunda mulher, não, a primeira mulher do seu marido, que tinha duas mulheres. Junto de Ana tinha a Penina, que irritava ela, que incomodava ela. Ó, tá vendo aí, ó? É a primeira, ele te chama, mas não dá filho pra ele. Eu dou. E para uma época dessa, filho era extremamente importante. E eu paro aqui a leitura e a interpretação do texto para dizer o que é importante para vocês. O que é importante realmente para vocês? É a pergunta que o Senhor fez para mim quando eu li esse texto. Quando eu falei com a pastora, eu disse exatamente isso. Deus está me incentivando a algo. E ela disse, confirma aquilo que eu pensei. O que é importante para vocês? O que é mais importante para vocês? Já pararam para pensar? Às vezes a vida é tão corrida, né? A gente trabalha, a gente cuida de mulher, de filho, de esposo, de igreja, de irmão, de tudo, que às vezes acaba esquecendo da gente. O que é importante? Olhe para mim! O que é importante para vocês? O que é importante para ti? O que é importante para vocês lá atrás? Pastor, o que é importante para ti? É a pergunta que Deus fez para mim. O que é importante? O que vale? Faz sentido para você? Algumas pessoas pensam que Deus não se importa com isso, querido. Ana ia de ano em ano, porque ela tinha uma oportunidade de ofertar e adorar o Senhor. Nós temos toda semana e às vezes não ofertamos, não dizimamos. A casa de Deus que se exploda. Ela ia de ano em ano e todos os anos ela ofertava. Na verdade, o esposo por ela, dobrado. Olhe para mim. O amor dele era tão grande por ela, mais do que Penina, que ele ofertava dobrado por ela. Quem paga o preço por você? Quem é que paga o preço por vocês? Pastor, não precisa gritar, precisa, porque às vezes a gente leva a nossa vida no oba-oba, com a barriga. E eu estou tratando aqui, querido, da sua vida. É a sua vida que importa. Tem gente, querido, que deixa a igreja, deixa a IBVEC, deixa Deus por conta do marido que traiu, que mentiu. Deixa a igreja por causa de dinheiro. Me pediram o dízimo, me pediram 10% do que eu ganho. Isso é uma vergonha, uma afronta. A casa de Deus que se lasca. Estamos agora à porta de fazer o culto dos jovens. Esse jovem, essa juventude toda aqui vai ser impactada por isso, querido. Vocês não vão mais vê-los iguais. Porque eu estou aqui, não. Porque Jesus está nesse lugar. Escute bem o que eu vou dizer. Por que muitas vezes não avançamos? Você acha que é falta de desejo? Também precisa, olha aqui para minha mão. Para manter essa porta aberta, vocês não sabem o valor que é de pagar essa luz, essa água. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que brinca de fé. Eu sei, querido, que tem gente que dizima neste lugar e não coloca o que é real. Eu vou dar um exemplo chulo.
ganha R$1.000. Quanto que é o dízimo? Fale para mim. Alto. Tem a capacidade de trazer um envelope e botar R$20. Não brinca comigo, querido. Senão você que faz isso, não brinca comigo. Você brinca com o Senhor que cuida da tua vida. Depois é um desespero. Entenda, o dízimo serve para proteger o que você ganha. A oferta abre porta, querido. Não oferta, de vez em quando eu trago uma oferta. Quando dá na minha telha, quando me sobrar. E se o Senhor fizesse isso conosco? Quando sobrasse, eu atendo o pedido deles de casamento. Quando der tempo, eu atendo. O dízimo serve para proteger, querido. Agora eu quero ir para o próximo nível. Faça um voto com o Senhor. Mas raciocina comigo. Ah, mas não dá para falar somente de bênção, pastor. Isso não é bênção? Eu ser impactado diretamente no que eu ganho não é bênção? Pastor, mas a nossa vida é no céu. E até lá, faz o quê? Morre de fome? O Senhor que provém no céu, provém uma vida nessa terra próspera. Para mim, querido. E para quem quiser. Perceberam que não é para todos? É para quem quiser. Ana leva as suas ofertas e a sua presença diante de Deus de ano em ano. Olhe para mim. Muitos anos se passaram. E ela ia com o coração ferido, mas ia. Com o coração sangrando, mas estava lá, presente, de ano em ano, diante do Senhor. O que mudou o jogo? Ela ofertava, ela dizimava, ela ia com o marido, né? Mas o coração dela estava ferido. O que mudou o jogo? O que fez Deus olhar para ela? Quando ela fez o que nós acabamos de ler. Escute. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, um varão. O voto, querido, quebra barreiras. Olhe para mim. Alguém aqui já fez voto e foi abençoado? Levanta bem alto a sua mão, eu quero ver. Fez voto e foi abençoado? Fala para mim, o que tu recebeu de Deus? Levanta e fala, por favor. Levanta e diz, por favor, o que tu pediu para Deus e Deus te deu? Eu pedi uma família abençoada. E Deus deu? Alguém mais? Quem mais recebeu e Deus deu? Através de um voto. Fez um voto. Pode falar, Max, por favor. A casa. Alguns bons anos atrás, que eu não vou saber a data, meu pai estava na igreja e eu ia com ele para acompanhar, mas não gostava de estar junto. Não sei para com os irmãos. Eu ia junto para acompanhar porque eu estava vendo nele uma mudança. E teve um evento na igreja onde foi feito um propósito, um voto. Eu não lembro o texto que foi lido naquele dia. E eu soube somente depois. O pai sempre trabalhou, acho que se eu trabalho eu venho com esse exemplo dele. Preste atenção. Mas nós sempre moramos emprestado, nós sempre moramos da sobra, nós sempre moramos, sobrou espaço para morar. E está tudo bem. Mas o desejo do coração dele, como Max, era ter a sua casa. Era para ser um culto de pai, adiantando. E ele participou dessa bênção. Foi feito, trouxeram a palavra lá na igreja que a irmã André conhece. E foi entregue um envelope para ele. Aqui vai ser colocado o seu pedido. Você vai colocar aqui dentro. Eu lembro porque eu estava presente na reunião, abarrotada de gente. Vai colocar o seu pedido aqui dentro. O seu melhor pedido.
aquilo que você não alcança sozinho, aquilo que é impossível de ser feito pela tua mão. Não é para pedir para passar dor de cabeça, não é para pedir uma roupa nova, não é para pedir uma bicicleta, é aquilo que você não consegue. E eu vi ele passar rápido na frente. Uma coisa que eu aprendi demais com ele, principalmente financeiramente, é isso. Essa disposição, essa predisposição. Vamos fazer? Vamos fazer. Já vou deixar separado o meu lixo amigo. E ele disse. Foi lá, pegou o envelope. Todo mundo pegou o envelope e voltou para o lugar. E eu nunca me esqueci disso, querido. Exemplos ficam para a vida toda. Eu lembro dele ter pego esse envelope. Ele dobrou o joelho no altar. Eu vi, querido. E ficou com esse envelope por muito tempo. O pessoal voltou para as cadeiras, o mundo continuou. O pastor que estava fazendo a ministração não falou absolutamente nada e ele ficou. E tinha uma data para se trazer. Preste atenção. Eu soube depois, tá? O pedido dele, porque é algo íntimo. Pastor, posso pegar o envelope hoje para participar de uma bênção para minha família? Não pode. Não pode. Eu quero levar para minha família toda. Não pode. É para você. Deus quer saber do que tem no teu coração. Que pode ser diferente da sua esposa. Que pode ser diferente dos seus filhos. Ele levou aquilo e levou para ele. Depois eu soube. Ele trabalhava e sempre trabalhou de montagem de móveis. Ele trabalhava na antiga Lojas Argos. Quem conhece a loja? Quem conheceu as Lojas Argos? Conheceram? Muitos anos ele trabalhou lá. Muitos sábados ele chegava ao meio-dia. Já estava acostumado já. Fez o pedido dele, fez a oração dele. Nunca vi ele desabar de chorar como eu vi naquele dia. Fomos para casa e ele quietinho, na dele. Não me falou absolutamente nada, mas eu vi tudo. Mesmo que eu não quisesse estar lá, eu entendi aquilo que estava acontecendo. Eu não vou trazer tempo para vocês entenderem, mas passou por volta, tá? De um mês, ele foi demitido. Preste atenção. Ele foi demitido. E eu, em outros momentos, vi e caminhei com ele nesse industrial da vida, que eu nem sei que lado que está da cidade, o industrial, para lá. Ele desesperado atrás de trabalho e eu com ele, largando currículo. Sabe quando largava currículo na empresa, que agora é tudo digital? Batendo perna atrás de trabalho junto dele. Fazendo extra em alguns lugares, em momentos de desespero dele. E naquele momento eu vi ele tranquilox. De boas. Eu pensei, mas como assim? Ele está desempregado. A mãe trabalhava, mas né? As coisas iam com certeza arrochar, iam apertar, você sabe como é. Ele recebe, preste atenção, recebe a rescisão, compra a casa dele. E aí eu entendi o pedido. Comprou a casa dele, construiu do jeito dele, fomos juntos, em família. Como é que era o nome? Não lembro o nome do lugar, lá perto do bairro Fátima. Na saída do Fátima tinha uma madeireira, que eu não lembro o nome agora dela, quem souber me ajude. Fomos juntos, ele escolheu o tipo de madeira, ele escolheu como é que ia ser o banheiro, vinha com a parte elétrica. Você sabe como é que essas casas, como chama? Pré-fabricada, tá? Pré-montada, pré-fabricada, enfim, inteira. Começou a construção, todo mundo naquela alegria, naquela efusão, construindo a nossa casa, botando o piso, e eles iam lixar e botar o sinteco, e eles tinham assim, ó, estalando de bonito, nós entrando na nossa casa, a mãe escolhendo coisas para botar assim, ó, nas janelas, sabe? Ele desempregado, investiu toda a grana na casa. E agora? Eu não vou dizer tempo, tá? Eu vou chutar isso, que pra mim é rápido, tá? Passou o tempo de construção, construímos, entramos, passou um tempo.
E a Armin chamou novamente ele para trabalhar, ganhando mais do que ele ganhava, como se nada tivesse acontecido. Vocês entendem isso? Foi um assombro. Quando ele trouxe essa notícia para os irmãos da igreja, foi um assombro. Porque ele é melhor? Não. Porque ele fez um voto com o Senhor. Eu lembro nitidamente que ele não tinha dinheiro. Depois do testemunho ele conta isso. Eu fiz o voto sem ter um pila no bolso. Pastor, voto tem que ser com uma condição. Eu tenho que ter condição para fazer voto? Não, você precisa ter palavra de cumprir. R$100 na época. Sei lá, vou chutar. Chutômetro total, eu não sei se é isso, tá? Mas no mínimo 20 anos atrás. É grana, né? 20 anos atrás, R$100. Dinheiro. Hoje talvez é troco, né? De bala. Para alguns, para mim não é. R$100. Ele não tinha. Ele pediu emprestado pro meu tio. Depois eu soube, né? Depois na hora de dar bênção voltada. Ele pediu emprestado. Colocou dentro do envelope e não mexeu. Ele disse, até no testemunho dele dizendo, muitas vezes eu olhei para aquele dinheiro. Muitas vezes precisando, eu olhei para aquele dinheiro. Mas todas as vezes que eu olhei, eu lembrei do que eu pedi. Sabendo que Deus cumpriria. Ana sobe para o monte. Ora a Deus como faz todos os anos. Só que nessa oração ela resolve fazer diferente e foi o que nós oramos, o que nós vimos. Ela ora ao Senhor pedindo algo que mexe com o coração de Deus. Fale para mim. O que mexe o coração de Deus se você falar? O que mexe com o coração de Deus se você renunciar? Porque tem pessoas nessa noite que quando fizer esse voto, querido, nunca mais viverão do mesmo jeito. É uma nova era, é um novo momento, é um novo estado. Pastor, é preciso isso? Muitas vezes é. Eu quero colher o fruto de Deus. E o ponto é, nessa noite, nós já vamos orar, que para muitas pessoas, chegar aonde ela deseja estar, ela tem que parar de fazer algumas coisas. Ela tem que começar a fazer algumas coisas. E esse é o ponto. Ninguém quer abrir mão do que está vivendo. Você está entendendo? Eu quero o melhor de Deus, mas eu não quero me entregar por inteiro. Eu quero que Ele seja inteiro para mim, mas eu posso ser metade para Ele. E voto, querido, ou você é, ou não é. Quando o anjo está brigando com Jacó, voltei eu falar de novo dele, e está naquela guerra e naquela batalha, o anjo pergunta para ele, mas como é que é teu nome? Sabe por que o anjo pergunta isso? Porque lá no passado, quando Jacó ele é tido como um traidor, o pai dele, Isaac, cego, para abençoar o filho, pergunta, como é que é teu nome? E ele diz o nome do irmão, ele mentiu. Se você continuar replicando as mesmas coisas para Deus, vai continuar colhendo as mesmas coisas. Essa é uma noite, querido, onde Deus escolhe você para dizer a verdade, para querer a verdade, para querer um novo tempo. Para viver um novo tempo tem que ser uma pessoa diferente. Ditado popular, tudo que a gente planta, a gente... Tudo, absolutamente tudo. Se com os homens é assim, tu imagina diante do Senhor. Dá para mentir para Ele? Quem é que falou isso aqui no altar? Alguém falou sobre isso? Dá para mentir para qualquer pessoa. Acho que foi o pastor até. Pode mentir para todo mundo. E tem gente compulsiva assim que mente tão bem que ele mesmo acredita. Mas com o Senhor não funciona. Desculpe te desapontar, mas com o Senhor não funciona. Eu quero prosperar, eu quero ter vida boa, eu quero andar no melhor carro, eu quero ter a melhor esposa. Acha que o diabo vai deixar isso acontecer? Você mais do que todos nós aqui precisamos da presença do Senhor. Precisamos da bênção do Senhor, precisamos da graça do Senhor para manter uma regularidade. Já percebi isso com Daniela. Tem certos momentos da nossa vida que a gente faz assim, ó. De repente, ó. E de repente, ó. Já notamos isso. Principalmente quando nós caminhamos em direção ao Senhor. Iniciamos o projeto Bons Jovens, estamos caminhando, estamos nos reunindo, estamos programando, estamos pensando, querido.
que tem de pedrada, o que tem de coisas que tentando nos atacar, não é brincadeira. Acho que eu vou olhar para trás. Nós preocupados com o financeiro. E o financeiro? O nosso financeiro, de vamos continuar caminhando para o alvo. Onde estávamos, eu até coloquei isso no Instagram. Fechando mais um contrato de um trabalho que eu vou fazer. Que vai sim prosperar a nossa vida, mas principalmente nos desafogar, para que a gente possa fazer cada vez melhor a obra do Senhor, sem precisar olhar para trás. Eu não posso ligar para a pastora Thaís e pedir algo para ela, para os jovens, e ela me dizer: pastor, eu tenho outras prioridades mais sérias, porque a igreja não está conseguindo se manter. Não pode, irmãos. Esse lugar aqui tem que ficar de pé. Quem é que mantém esse lugar? Se não é as suas ofertas, as nossas ofertas, se não é os nossos dízimos. O que eu estou trazendo aqui? Que o Senhor, nós já vamos orar, preste atenção, para Samuel, para o voto de Ana, preste atenção, nós já vamos orar. Parece que Deus estava preocupado somente em atendê-la, não é verdade? Olhe para mim. Mas quando Deus ele também te abençoa, foi como ela. Deus também proveu para a casa dele, que estava em declínio. Você sabia disso? Samuel é levantado como um profeta para restituir a casa do Senhor. Antes de cuidar de você, Deus cuida da casa. Antes de cuidar de você, Deus cuida de manter essa porta aberta, para que você continue entrando nela. Para quando der tudo errado, quando nada der certo, nós podemos encontrá-lo ele aqui ao pé do altar. Entenda isso. A sua prosperidade é para fazer o reino crescer. Eu vou repetir. A sua prosperidade e o seu bem-estar é para fazer o reino crescer. Leve essa palavra para casa. Enquanto você está bem, querido, enquanto a sua alma está bem, enquanto o seu bolso está bem, a obra está bem. Porque nós é que cuidamos dela. Esse voto que nós vamos fazer nesta noite, olhe para mim, pastor. Aqui. Meu voto com Deus é para todos? Não, é para quem crê. Pastor, mas vai ter valor estipulado? Eu pensei a tarde toda sobre isso. E sabe o que Deus pôs no meu coração? Vou falar rasgado. Se eu deixo a lá, vão ter, querido. Ninguém traz nada, só traz o pedido. O que move o coração de Deus, pastor? É o dinheiro? Não, é a intenção. Só pegue. E depois eu vou pedir para os pastores passar. Só pegue, se você vai cumprir. Pastor, quando que tem que trazer o voto? E quanto que é o voto? R$100 para o dia da ceia. Ah, R$100. Vocês estão entendendo? É a sua intenção com o Senhor. Mas nem todo mundo vai pegar, pastor, não tem problema. Ele só precisa daqueles que estão preparados para levar. Se você levar, compra. No dia da ceia, querido, Ele quer ver você trazendo aqui com os seus pedidos dentro. Quando eu fui buscar este envelope, eu pedi que fosse no tamanho de carta, justamente por isso, para que quando você levar para casa agora, no seu quarto, só lido, só você e Deus, você vai escrever o seu pedido. Vou de novo dizer, o que importa para vocês? E Ele quer saber o que importa. O que é mais importante para ti, pastor? Eu quero que meu marido esteja comigo. Pode ser uma coisa simples, né? Mas para essa pessoa é o que ela mais precisa. Pastor, eu preciso ter filhos. O que é mais importante para você? Olhe para mim. O que é mais importante para você? A cura de um familiar? O que é mais importante, querido? Algo que você não consegue fazer. Meu pai não podia comprar aquela casa. Eu estou dando exemplo de coisa que eu vivi, querido. Não foi na minha mão, mas foi na dele. Eu vivi nessa casa por muitos anos. De uma bênção que se estendeu através de um voto. Antes de nós orar, nós vamos passar para quem quiser. Você vai levantar sua mão e vai pedir o seu voto, o seu envelope.
Quando vai ser o dia da ceia? Dia? Por favor. Oito de junho. Não tem data aqui, não coloquei. Pensei na data sentado ali. 8 de junho você vai trazer esse envelope. Não traga. Escute bem o que eu vou dizer. Com a autoridade que Deus está me dando. Quem trouxer sem pedido dentro, somente com o valor. Pastor, eu vou levar para ajudar a igreja. Não traz. Não traz, por favor, tá? Vou trazer só com o valor para ajudar a igreja. Não traz. É algo muito sério. É algo do seu coração. Precisa ser escrito. Porque nós vamos juntos, os pastores, estou convocando eles para nós estar orando por esses pedidos nesse dia, nessa ceia. Vai ser algo extraordinário o que Deus vai fazer. A partir do momento que nós orarmos com o seu envelope na mão aqui, Deus já vai começar a trabalhar em prol daquilo que já está no teu coração. Já está aí. Não vai ser escrito, não vai nascer quando você sentar e botar a caneta na mão. Não, já está no teu coração, você já sabe o que tem que pedir. Pastor, eu quero que meu esposo venha para a igreja. Eu quero que o meu filho venha para a igreja. Eu quero a cura do Beltrano, do Ciclano. Não importa. Eu só sei que ele é fiel para cumprir. Agora sim, cumprindo, trazendo, e Deus abençoando, com certeza. Você está assim diretamente ajudando a obra de Deus. Está sim diretamente ajudando a manter sim a luz acesa. Está sim diretamente mantendo a porta aberta. Está sim dando condições para os pastores continuar essa obra linda que Deus tem feito no nosso meio. Amém? Foi um amém mais fraco, né? Hoje foi mais fraco. Quando mexe no bolso, pastor. Entenda isso. Só pegue se você quiser fazer, tá? Não é obrigatório, tá? É para quem tem disposição de fazer algo diferente diante de Deus. Amém? É diferente. Vai separar quando receber esse valor do envelope e não vai mexer nele, vai trazer o dia da ceia. Vamos orar? Fique de pé, por favor. O meu está aqui. Pastor Adilson, Pastor Cirino, vão passar e vão entregar para quem quiser esse envelope. Por favor, você que for pegar, levanta a mão que ele entrega para você. Quem for pegar, vem aqui na frente. Pastor Adilson vai estar aqui, Pastor Cirino vai estar aqui. Já aproveita, vem aqui na frente porque nós vamos orar por todos aqui, no nome de Jesus. Vem cá para frente, por favor. Você que vai pegar, segure na sua mão, por favor. Fecha os teus olhos. Enquanto você segura ele na sua mão, já vai mentalizando o que você tem desejo de fazer. Vem, gente, vem o mais possível perto do altar, porque tem muita gente para chegar. Vem pertinho do altar. Você que quer receber essa oração, vem para cá. Bem pertinho do altar, por favor. Fecha os seus olhos, você que já recebeu, fecha os seus olhos. Muita coisa está acontecendo no mundo espiritual. Muita bênção, querido. Muitas cadeias estão sendo rompidas através dessa atitude de fé. Feche os teus olhos. Eu peço que você leve o teu pensamento em Deus. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para se chegar diante de Deus. Você diz que está sozinho, mas Deus diz:
estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Adore a Deus, querido. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, não num devaneio. Nós não paramos a nossa noite, o nosso domingo, Senhor, para orar por um vaso de barro. Nós estamos aqui orando ao Deus eterno. Nós estamos aqui votando um voto, Senhor, que mexe com as estruturas do mundo espiritual e que tem o poder, Senhor, de nos levar para o próximo nível de faturamento, para o próximo nível de intimidade com a esposa, para o próximo nível de proximidade com os filhos. Tem pessoas nessa noite, meu Deus, que estão colocando todas as suas energias, toda a sua fé nesse voto que eles estão fazendo. Eles não fazem com a IBVEC, eles não fazem com um pastor, eles não fazem, eles fazem contigo. Senhor, é contigo. Nós estamos votando um voto que nós não vamos voltar atrás. Nós estamos fazendo um voto, Senhor, que nós cremos que só o Senhor tem poder para resolver. Nós falamos de um homem chamado Jacó, nós falamos de uma mulher chamada Ana, nós falamos, Senhor, que para o homem e para a mulher, só o Senhor é Deus, só o Senhor é suficiente para atender o pedido. Ele já sabe o que tem que pedir. Eles vão pôr no papel ao Senhor aquilo que mais eles desejam do coração, e o Senhor o sabe. Só que nesta noite nós mexemos com algo, meu Pai, que é o voto a Ti. E nós, Senhor, ofertamos esse valor, Senhor, simbólico, para que o Senhor atenda o nosso pedido. Senhor, nós temos pessoas nessa noite que estão fazendo o voto de ser dizimistas. Nós temos pessoas nessa noite fazendo o voto de começar a ofertar de verdade. Nós temos pessoas nessa noite, meu Pai, que a partir deste momento vão colocar a sua casa em ordem e vão, meu Pai, caminhar contigo também na vida financeira. Nós somos inteiros em Ti, Senhor. Nós não somos pela metade, nós não somos quebrados, nós não somos só no momento de subir no altar, também somos quando estamos lá embaixo, quando estamos em casa, quando estamos sozinhos. Nessa noite, Senhor, esse voto que estamos fazendo, ele tem o poder de quebrar toda obra do mal. Senhor, nós cremos que o Senhor está agora rompendo toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria que está atingindo a vida deles, e eles não sabem o que está acontecendo. Mas o Senhor está aqui nessa noite
para atender o que os seus corações ansiosamente desejam. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que olha para as nossas emoções, que olha para aquilo que nos tira a paz, nos tira a noite de sono, não nos deixa ficar tranquilos. O Senhor sabe de tudo, pois nessa noite nós estamos entregando a chave disso para o Senhor e dizendo: Senhor, se Tu fores comigo, se Tu atentar a oração dos Teus servos, nós vamos continuar contigo, nós vamos obedecer os Teus mandamentos, nós vamos andar na Tua palavra, nós não vamos abandonar a Tua igreja. Pelo diz que me disse, não vamos abandonar a Tua igreja por causa de dinheiro, não vamos abandonar a Tua igreja, Senhor, porque eu não recebi algo. Eu sei que o Senhor é suficiente para todos. O Senhor é suficiente para essa mulher, é suficiente para esse homem, é suficiente para esse jovem. Então, no nome do bom Jesus, eu oro nesta noite: Senhor, atende a oração dos Teus servos, e que a partir desta noite, como profeta escolhido Teu, eu profetizo que a partir desta noite nunca mais será a mesma vida. Nunca mais vão passar fome, nunca mais vai faltar o pão, nunca mais vão deixar de viajar, nunca mais vão deixar de passear, nunca mais vão deixar o mal atingir a vida deles. Senhor, é uma vida de paz que nós desejamos, e uma vida de abundância. Nós cremos numa vida de abundância. Eu estou pregando uma vida de abundância, mas para isso, bom Deus, não nos deixa dar um passo se o Senhor não for conosco. Senhor, nós queremos que o Senhor esteja conosco em todo momento. Aonde pisar a planta do nosso pé, que seja nosso. Aonde colocarmos as nossas mãos, que haja prosperidade, a fartura, a riqueza, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos agora por tudo o que eles estão pedindo, seja pela empresa, seja pelo trabalho, seja, meu Pai, pela prosperidade. No nome de Jesus, aquele que tem desejo de empreender, abre portas onde não tem porta, meu Deus. No nome de Jesus, aquele que não vê o dinheiro chegar para pagar as contas, que comece a sobejar a partir deste momento. No nome de Jesus, não vai faltar mais. Seja repreendido o espírito de tristeza, o espírito de pobreza. No nome de Jesus, esse espírito está derrotado agora. No nome do bom Jesus dos milagres, que caia por terra todo mal que causa depressão, no nome de Jesus. Tem pessoas nesse lugar que a depressão é o mal que aflige o coração dele. Todo dia ele sente tristeza, todo dia ele chora, todo dia. Cai por terra agora. Comece a chegar a alegria dos céus. Comece a chegar à alegria dos céus, no nome de Jesus. É esse o teu pedido? É isso que vai ser, é isso que está sendo, no nome de Jesus. Ao sair desta casa de oração esta noite, a sua vida nunca mais será de tristeza, nunca mais será de falta de fé, de certeza de Deus na sua vida. No nome de Jesus, eu os declaro abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus, querido. Pode voltar para o seu lugar no nome de Jesus.